pessoas bonitas, eu sou a Hélida e no vídeo de hoje nós vamos fazer os 3 Reis Magos. Vamos começar a fazer os nossos Reis Magos. E esse primeiro aqui que nós vamos fazer é o Melchior. E nós vamos fazer uma capinha igualzinha a essa daqui. Então, nós vamos usar essa capinha pro Melchior e pro Baltazar. A do Baltazar eu já fiz, tá? Ela é no fio mostarda, 70-30. E agora a gente vai fazer a do Melchior. Por que eu já tô mostrando a do Baltazar pronta? Porque pra gente fazer 2 peças em cores diferentes, tá? Então, nós vamos reservar essa aqui e vamos fazer a do Melchior. A do Melchior eu vou fazer vermelho, eu vou usar o carmim, o 3528, e nós vamos começar aqui com correntinhas. Nós vamos fazer ao todo 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a gente volta aqui com 10 pontos baixos. Então, em cada correntinha, ó, eu voltei na segunda corrente, por isso que a gente fez 11, e volta com 10 pontos baixos. Então, em cada alcinha de cada corrente, a gente faz um ponto baixo. Carreirinha finalizada, fizemos aqui, então, 10 pontos baixos, e agora a gente começa a fazer meio ponto alto. Nós vamos fazer uma corrente, vamos virar, e aqui nós vamos fazer, logo no primeiro ponto aqui, um meio ponto alto e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a carreira. Um meio ponto alto e um aumento. Carreirinha feita com um meio ponto alto e um aumento. Nós vamos fazer uma corrente, virar. E aqui, nós vamos fazer um aumento no começo, ó, logo no primeiro ponto de base aqui. Tudo em meio ponto alto agora, tá? Um aumento aqui no começo. Vamos fazer meio ponto alto até chegar lá do outro lado. E aí, no final, no último ponto da carreira, a gente faz mais um aumento. Então, chegando aqui no final, nós vamos fazer aqui um aumento. Então, ficamos aqui com um aumento no começo, um aumento no final da nossa carreira. Agora, aqui, nós vamos fazer uma sequência de carreiras retas. E aí, para fazer a carreira reta, eu fiz uma corrente, virei, e eu não vou fazer no primeiro ponto, eu vou fazer no último ponto. E quando a gente voltar com a outra carreira, a gente faz o último ponto em cima dessa correntinha que a gente fez para não ficar buraco na lateral. Nós vamos fazer ao todo aqui 11 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos meio ponto alto, tá? Então, é só repetir 11 carreiras retas com meio ponto alto. Finalizadas aqui as nossas 11 carreiras e a base da nossa capa já está pronta. E aí, como eu falei, né, a gente faz mais uma igual na cor mostarda, que vai servir para o próximo Rei Mago. Então, essa mostarda a gente vai reservar e vamos trabalhar com a vermelhinha. Agora, vamos começar a fazer a partezinha da frente aqui do nosso Melchior. Nós vamos emendar o fio nessa partezinha de cá e nós vamos fazer aqui pontos altos. Nós vamos fazer, eu fiz uma corrente e aqui eu vou fazer o primeiro ponto alto. E nós vamos fazer 3 aumentos, ó, então, seguidos aqui. Nesse primeiro ponto, eu fiz 2 pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer mais um aumento, 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. E aí, mais um aumento. E aí, ele vai ficar uma pecinha assim, com 6 pontos. Nós vamos fazer uma corrente, vamos virar aqui o nosso trabalho. Vamos fazer aqui mais uma carreira de ponto sobre ponto. Ah, então, eu vou pegar no primeiro ponto, vou fazer o primeiro ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, é ponto sobre ponto aqui, nós vamos fazer 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no último, 6 pontos altos. Depois dessa nossa carreira de ponto sobre ponto, com 6 pontos altos, uma corrente, virou.
E aqui nós vamos fazer um aumento no começo, tudo em ponto alto, tá? Um aumento aqui no começo, em ponto alto. Pontos altos até chegar lá no último ponto. E no último ponto a gente faz mais um aumento. Chegando aqui no último ponto, que é aquela correntinha que a gente fez para virar, a gente faz mais um ponto alto. E aí ficou uma pecinha assim. E aí quando a gente coloca em cima do ombro, ó, ela passa aqui pra frente. E a ideia é que a gente vai fazer outra pecinha aqui do outro lado igualzinha. Deixa eu colocar aqui pra baixo, ó. E aqui a gente vai conseguir unir as duas partezinhas aqui na frente. Ó, então, essa parte aqui tá pronta, a gente vai cortar o fio, dar aquele nozinho e emendar o fio aqui do outro lado e fazer do mesmo jeito do lado de cá. Finalizei aqui a nossa segunda parte, já arrematei e nós ficamos assim com as nossas duas partezinhas bonitinhas. E agora a gente vai fazer uma carreira de acabamento. E para isso nós vamos usar aqui o off-white e nós vamos contornar toda a volta da nossa peça com esse fio. Vou prender aqui na parte de baixo e nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo em toda a volta. Então, aqui é só a gente contornar ponto sobre ponto por toda a volta do nosso trabalho. Lembrando que nas viradinhas, a gente faz 2 pontos, a gente faz um aumento, né? 2 pontos no mesmo ponto de base, para a viradinha ficar certinha. Ó, por exemplo, aqui a gente vai virar, então a gente faz um aumento para poder a viradinha aqui ficar certinha. Então, a gente faz isso em toda a volta, só para dar um detalhezinho. E quando chegar aqui, a gente emenda com ponto baixíssimo e arremata e esconde o fio. Finalizado aqui a nossa capa, e ela ficou assim. Só a gente dá uma ajeitadinha, e aí quando a gente for colocar, ó, nós vamos colocá-la aqui na parte de cima. Ó, e aí, ela vai ficar mais ou menos assim, por cima do ombro do nosso Melchior. Agora, vamos fazer a parte de cima da cabeça aqui. Nós vamos fazer um véu para colocar aqui na cabeça dele. E aí, junto, a gente já vai fazer o cabelinho também. Para fazer o véu, nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Aquela partezinha tradicional mesmo do amigurumi. Então, 3, 4, 5, 6, vamos fechar, marcar o último ponto e na próxima carreira nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Finalizada aqui a nossa segunda carreira, fizemos 6 aumentos, fechamos com 12 pontos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento e repetir por toda a volta e seguir aumentando até ficarmos com 4 pontos baixos entre os aumentos. Então, nessa primeira aqui, um ponto baixo entre os aumentos, na próxima, 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3 e depois 4 pontos baixos entre os aumentos. Finalizado aqui, nós fizemos aumentos sucessivos até ficarmos com 4 pontos baixos entre os aumentos. Ao todo aqui, nós ficamos com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento e repetir por toda a volta. Então, é só fazer 8 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. E aqui, um aumento. E aí, a gente repete por toda a volta. Carreirinha finalizada. Fizemos 8 pontos baixos entre os aumentos. E agora, aqui, nós vamos fazer 5 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 40 pontos baixos, que foi a quantidade de pontos que nós ficamos aqui na última carreira. Carreirinhas finalizadas. Fizemos 5 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 40 pontos baixos. E agora, a gente vai trabalhar em carreiras de vai e volta pra gente fazer a parte de trás do nosso véu. Então, aqui, nós vamos fazer 20 pontos. 20 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos baixos. Então, 20 pontos baixos seguidos, vamos fazer uma corrente e virar. Agora, a gente vai trabalhar em meio ponto alto. Nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras, aumentando só nas extremidades. A gente faz um aumento no começo e um aumento no final da carreira. Então, nós vamos fazer aqui um aumento. Então, eu vou pegar logo no primeiro ponto e vou fazer aqui 2 meio ponto alto. Vou fazer 18 meio ponto alto. E aí, lá no 20º ponto, porque 18, né, 19 com esse aumento aqui, no 20º ponto a gente faz mais um aumento. Cheguei aqui no final, fiz um aumento, uma corrente e nós vamos virar. E aí, de novo, no primeiro ponto aqui, logo no primeiro ponto de base, a gente faz um aumento. Aqui a gente faz meio ponto alto em cima de meio ponto alto. E aí, quando a gente chegar aqui, ó, no último ponto, a gente faz mais um aumento. Chegando aqui no último ponto, e aqui a gente faz um aumento. Então, fizemos aqui 2 carreiras de aumentos. Vamos para a última carreira de aumento aqui nas laterais. Então, a corrente virou. No primeiro ponto, um aumento em meio ponto alto. Segue fazendo meio ponto alto até chegar aqui no final. No final, mais um aumento. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui a terceira carreira com um aumento no começo e um aumento no final. Agora, aqui, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Como é ponto sobre ponto, eu vou fazer uma corrente, virar, e eu não vou começar no primeiro ponto, eu vou começar no segundo ponto, e vou fazer, então, essas 3 carreiras de ponto sobre ponto no nosso véu. Finalizadas aqui as nossas 3 carreirinhas, e aqui eu já vou cortar, e nós vamos fazer aqui embaixo, ó, eu vou virar, nós vamos fazer aqui na parte de baixo uma carreira com o nosso dourado. Então, nós vamos prender aqui, e bem no cantinho, ó, e aqui eu dou a volta e faço o primeiro meio ponto alto aqui na base. Vou começar aqui com um aumento em meio ponto alto, tá? Então, a gente faz um aumento aqui no começo. E aqui no final, quando a gente estiver acabando no último ponto, a gente faz um aumento também. Então, aqui é só fazer uma carreirinha em meio ponto alto por toda essa barra aqui, tá? Então, nós vamos fazer aqui só nessa partezinha da barra, só pra fazer um detalhezinho, pra dar uma enfeitada aqui, pra ficar muito bonitinho e mais delicado. Cheguei aqui no final, vou fazer mais um meio ponto alto aqui pra ficar um aumento. E aí, a gente fica só com essa carreirinha aqui pra dar um detalhezinho. Agora, eu vou cortar, vou deixar o fiozinho um pouquinho maior que esse fio dourado aqui. Ele escorrega. Finalizado aqui o nosso detalhezinho, vai ficar pra frente, vai ficar assim, todo bonitinho. E agora, aqui, a gente vai fazer nessa parte aqui, cabelos, tá? Então, a gente já vai grudar os nossos cabelos aqui nessa partezinha pra quando a gente colocar, já ficar assim os cabelinhos saindo na parte da frente. Para fazer o cabelo, nós vamos usar aqui o pedreira, que é o 8008. Vou prender o fio bem nessa alcinha aqui, bem do cantinho. Vou emendar o fio aqui. Vou fazer na próxima alcinha um ponto baixo. E agora aqui, um meio ponto alto. Então, fiz um ponto baixo, um meio ponto alto. Vamos fazer aqui 2 pontos altos. Aí, agora, a gente repete um meio ponto alto, um ponto baixo. E aqui no próximo, um ponto baixíssimo. Pra já ficar mais ou menos assim. Agora, a gente vai começar a aumentar de novo. Vamos fazer, então, aqui um ponto baixo, um meio ponto alto, ponto alto. E aqui a gente vai fazer ponto alto até a gente chegar ali na beiradinha pra gente poder diminuir de novo. Ó, então, pontos altos, ponto sobre ponto, até chegar ali no final. Ó, faltando 3 pontos, eu vou fazer um meio ponto alto, um ponto baixo, e aqui por último, um ponto baixíssimo. E aí, ele vai ficar assim, o cabelinho já vai ficar embaixo aqui, né, como se estivesse embaixo
do nosso véu. Então, aqui agora é só cortar, arrematar e esconder o fio com a nossa queridíssima agulha de tapeçaria. Então, a parte de cima do nosso véu aqui tá pronta, ó. Quando a gente colocar na cabecinha dele, vai ficar assim, né? O cabelinho já vai ficar assim. Agora, eu vou fazer toda a parte de bordado do rosto, tá? Do mesmo jeito que a gente fez o José e a Maria. Vou colocar a partezinha branca aqui nos olhos, vou fazer boca, vou fazer nariz. E aí, eu já volto com fazer sobrancelha também. Já volto aqui com tudo pronto pra gente fazer a parte da coroa aqui em cima. Finalizei aqui a parte do rostinho do nosso Melchior. E fiz aqui o detalhezinho branco embaixo dos olhos, a sobrancelha da cor do cabelo, o nariz e aqui a boquinha em preto. E já colei aqui embaixo também, então ficou assim o rostinho dele. Agora, nós vamos colocar aqui nosso acessório da cabeça, né, o nosso véu. Organizar certinho, eu não vou colar ainda. Eu só vou deixar assim por enquanto, pra gente medir aqui por cima, porque a gente precisa fazer uma coroa. E a coroa, ela vai aqui em cima da cabeça, e aí, se a gente medir só na cabeça, corre risco de faltar por causa do volume que o véu faz aqui em cima. Então, pra fazer a coroa, nós vamos usar um fio dourado e eu vou usar uma agulha fininha, que é a agulha 1,25. O fio que eu tô usando aqui é o Encanto Slim, e aí pra ele ficar durinho, a gente precisa usar uma agulha fininha para os pontos ficarem bem apertadinho e a coroa ficar em pezinha. Então, eu vou fazer aqui correntes suficientes para dar a volta na cabeça do nosso Melchior. Fiz aqui ao todo, com essa agulha aqui, 55 correntinhas. E essas 55 correntes foram suficientes para dar a volta aqui na parte de cima da cabeça do nosso Rei Mago. Então, se você estiver fazendo com uma agulha diferente ou com um fio diferente, a medida é essa. Nós vamos emendar com um ponto baixíssimo. Então, logo na primeira correntinha aqui que nós fizemos, nós vamos emendar com um ponto baixíssimo. E esse fio, ele não escorrega, né? Então, é um fio difícil de correr na agulha. E aí, eu fiz aqui também uma correntinha. Então, eu emendei 55 correntes, emendei com ponto baixíssimo e fiz uma correntinha. Agora, aqui, nós vamos fazer pontos baixos. Nós vamos fazer aqui 55 pontos baixos. Então, vou fazer o primeiro ponto baixo no primeiro ponto que a gente emendou. E aí, nós vamos seguir fazendo pontos baixos, um ponto para cada correntinha por toda a volta. Finalizada aqui a nossa carreira com 55 pontos, vou emendar, ó, cheguei aqui no final, vou emendar aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente e aqui nós vamos fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, são 3 carreiras de ponto sobre ponto com 55 pontos baixos cada carreira. Então, aqui é só a gente fazer mais 3 carreirinhas iguais a essa daqui, né? Pra gente aumentar aqui a nossa coroa. Finalizadas aqui as nossas 3 carreiras. Então, fizemos 1, 2, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. A base da nossa coroa tá pronta. Agora, vamos fazer a partezinha de cima. Então, aqui nós vamos fazer uma corrente para subir a altura do ponto. Vamos começar com um ponto baixíssimo, depois um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto. No próximo, nós vamos fazer 2 pontos alto duplo. Então, a gente vai dar 2 voltas na agulha, vamos fazer aqui, puxar de 2 em 2. Nesse primeiro ponto alto duplo aqui, nós vamos fazer um picô. 2 correntinhas, 3 correntinhas para ficar maiorzinho. Vamos passar por essas alcinhas aqui, da frente do ponto. E puxar direto e fazer um ponto baixíssimo aqui. Aí, ela vai ficar essa partezinha aqui de cima. Mais um ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Então, a gente puxa 2 e puxa 2. Gente, que fio difícil de trabalhar, mas fica bonito, compensa, então vale a pena no final todo esse trabalho. No próximo ponto, agora a gente vai voltar. Um ponto alto, um meio ponto alto,
No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Ok, aí nós fizemos a primeira partezinha de cima aqui da nossa coroa. Nós vamos fazer aqui 3 pontos baixíssimos. Fizemos 1, agora 2, no próximo ponto 3. Então, fizemos aqui 3 pontos baixíssimos e agora nós vamos repetir uma outra peça dessa aqui. Ó, então, nós vamos fazer no próximo ponto, um ponto baixo, depois um meio ponto alto, depois um ponto alto. Puxa 2, puxa mais 2. Agora, 2 ponto alto duplo, sendo que o primeiro a gente precisa fazer um picô. Ó, então aqui, o primeiro ponto alto duplo, 3 correntinhas, a gente passa nessas alcinhas aqui, ó, nessas alcinhas, vamos puxar e fazer o nosso ponto baixíssimo aqui. E agora, 2 voltas na agulha, no mesmo ponto de base, a gente faz mais um ponto alto duplo. E agora, a gente faz novamente essa descida aqui, com um ponto alto no próximo ponto, no próximo, meio ponto alto, depois um ponto baixo. E aí, a gente segue de novo fazendo 3 pontos baixíssimos, e aí a gente recomeça fazendo mais um desse aqui. E a gente vai fazer isso em toda a volta da coroa até a gente finalizar. Finalizei aqui todas as pontas que deram pra fazer. Então, nós começamos aqui e ao todo ficou 1, 2, 3, 4, 5 pontas. E aqui, nesse espaço, não ia dar pra fazer mais um, porque nós temos números ímpares aqui. Então, eu terminei com pontos baixíssimos, e aí ficou esse espacinho aqui que a gente vai colocar pra trás, sem uma pontinha. Então, ficou assim a nossa coroa, e nós vamos precisar de 2 coroas para o nosso Melchior, e o Gaspar também, ele usa uma coroa. Então, nós vamos fazer mais uma peça igualzinha a essa daqui pra gente poder reservar. Base das nossas coroinhas prontas, agora a gente vai enfeitá-las de forma diferente. Nós vamos fazer agora a do Melchior e a outra a gente vai reservar e deixar prontinho. Eu vou usar aqui uns chatons vermelhos, eu separei aqui 5, coloquei aqui uns redondinhos, ó, e aí, a pedraria você pode colocar do jeito que você quiser. Eu peguei aqui um chaton vermelho, redondinho, e o outro em formato de gota. E ao todo aqui, eu vou colocar esse em formato de gota no meio e os vermelhinhos em volta, tá? Pra ficar com esse desenho aqui. E aqui a gente vai colar. Aqui tem os espacinhos pra costurar, então você pode dar ponto, se você preferir, com a agulha mesmo. Mas no meu caso aqui, eu vou colar, porque eu acho mais rápido e mais prático. Mas lembrando que fica livre para você decorar a sua coroa com a pedraria que você tiver disponível e do jeito que você achar melhor. Finalizei aqui a aplicação das pedrarias e aí ficaram assim, bonitinhas, fofinhas. E agora a gente vai reservar, vamos deixar ela prontinha assim. E nós vamos colocar agora, nós vamos fazer agora a barba. E aí depois que a gente fazer a barba, a gente já monta todo o restante. Vou usar aqui o mesmo fio que eu usei para fazer o cabelo, o pedreira. E eu fiz aqui 23 correntinhas. Voltei aqui, tô usando a agulha 2,5. Fiz 23 correntinhas. Dessas 23 correntinhas, nós vamos fazer, pular a primeira, fazer aqui 2 pontos baixos para começar. Ó, então, eu pulei a primeira, fiz 2 pontos baixos. Coloquei algumas marcações aqui, só para ficar mais fácil de eu me localizar. Então, fizemos aqui 2 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto. E vamos fazer pontos altos até chegar na marcação. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, no próximo 3, depois 4 e aqui por último 5. Então, fizemos aqui 5 pontos altos. Agora, a gente vai fazer aqui uma sequência de ponto alto duplo. Então, vou dar 2 voltas. E nesses ponto alto duplo aqui, nós vamos fazer aumentos. Então, são 2 pontos altos duplos
para cada correntinha de base. Então, aqui eu fiz o primeiro aumento em ponto alto duplo, vou fazer mais um, vamos fazer o segundo aumento, ó, fiz o primeiro ponto alto duplo, no mesmo ponto de base, mais um ponto alto duplo. Agora, aqui de novo, mais um ponto alto duplo, e no mesmo ponto de base, mais um outro. Então, aqui nós fizemos ao todo 3 aumentos. Vamos continuar, vamos fazer mais um ponto alto duplo, depois novamente mais um. De novo, ponto alto duplo, mais um aumento. Agora tá faltando só 3. Feitos aqui, então, 7 aumentos em ponto alto duplo. Depois desses 7 aumentos, nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, aqui, o primeiro ponto alto, no próximo, mais um ponto alto, depois, o terceiro ponto alto, quarto ponto alto. E, para finalizar, um meio ponto alto e 2 pontos baixos para finalizar a nossa carreira. Ó, então, nós vamos ficar com uma pecinha mais ou menos assim. Então, peça pronta, agora a gente só corta. Vou deixar um pedacinho de fio um pouquinho maior pra gente poder costurar. E ali agora a gente só posiciona no rostinho. Ó, e vai ficar nessa partezinha aqui de baixo, a gente posiciona bem ali em cima. E agora a gente só costura, a gente faz uma costurinha aqui pra prender a nossa barba. Eu vou tirar essa parte de cima aqui pra ficar mais fácil da gente costurar. Coloquei a marcação aqui da barba e eu coloquei a mais ou menos 2 pontos da sobrancelha de cada lado na altura aqui dos olhos, porque depois a gente vai colocar o véu aqui pra ficar grudadinho mesmo. E aqui agora é só a gente fazer uns pontinhos, igual a gente fez lá na barbinha do José. Então, é só a gente percorrer todo o rosto, fazendo alguns pontos para prender. Se você preferir colar, você pode colar também, só que eu acho que marca muito colado. Então, eu prefiro, no caso da barba aqui, costurar, porque ela fica mais soltinha, ela fica mais bonitinha com esses pontinhos aqui, tá? Porque aí a gente consegue deixar ela com essa partezinha aqui solta. Finalizada aqui a costura da nossa barbinha. E agora aqui a gente vai colar o nosso véu, né? A parte de cima da cabeça. E aqui também é bem tranquilo, eu vou colocar um pouco aqui na parte de cima da cabeça. E vou colocar um pouco aqui, ó, na lateralzinha, na parte de dentro. Não precisa também muita coisa, não. E agora, então, vamos costurar. Costurar, ó. Oh, força do hábito. Vamos colar aqui o nosso véu. E é importante a gente ajeitar certinho pra ficar tudo bonitinho. Véuzinho fixado aqui com sucesso. E ficou assim, fixadinho. E agora aqui, nós vamos colocar a coroa. A coroa não vai precisar da gente colar. Se a gente quiser só deixar ela assim por cima, pode. Ou se você quiser só dar um pinguinho de cola aqui na parte de trás. Ó, e aí dá pra gente vestir ela aqui pra ficar certinho. E aqui é só a gente organizar pra que ela fique certinha aqui na parte de cima da cabeça. Na parte de trás também, ó. E aí, você fixa se você quiser. Eu vou deixar a minha soltinha assim, que eu acho que assim já atende bem a proposta que a gente queria aqui. E agora, falta a gente fixar essa partezinha aqui. Eu vou puxar aqui pra frente, vou colocar um pinguinho de cola de cada lado, tá? Você pode usar aí a cola que você quiser. E aí, depois a gente vai colocar
um enfeitezinho, pegando assim as duas partes, ó. Então, a gente puxa. Vou colocar o alfinete pra poder prender certinho aonde que ele deve ficar. Do outro lado também. Vou pegar a mesma coisa, vou pegar o alfinete, vou deixar assim aonde ele deve ficar, ó, pra que ele fique assim. Vou reforçar aqui a cola, vou colocar um pouquinho de cola a mais aqui. Já dizia que o seguro morreu de velho, né? Então, vamos colar mais um pouquinho aqui. E agora é só a gente esperar secar e aí depois eu volto pra gente finalizar aqui essa parte com um enfeite. Pra enfeitar ali na frente, eu vou usar essa pedrinha aqui, tá? Eu comprei pronto já numa loja de armarinho, mas você pode usar um botão, você pode usar o enfeite que você tiver disponível aí. Então, eu vou colar bem aqui na parte do meio, ó, nessa partezinha aqui. Pedrinha colada, agora é só deixar secar e aí ficou assim, super bonitinho. Quase finalizado, ainda falta um detalhezinho aqui da barba, que é o bigode. Então, vou fazê-lo aqui agora. Vou pegar num pontinho aqui atrás. E a gente pega ali no meio do nariz, mais ou menos aqui, ó. E aí, a gente faz alguns pontos pra cada lado na diagonal. Então, eu vou puxar aqui. E a gente pode escolher se a gente quer mais fechado, mais aberto. Eu vou colocar um pouquinho mais aberto, assim, pra ficar uma espécie de bigodão mesmo assim. Bigodes finalizados e ficou assim o nosso Melchior, super fofinho, super bonitinho.